Muito bem, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que a gente compartilhou pela manhã. Está em Juízes, capítulo 13. Eu vou ler só um versículo. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes 13, 7. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Com a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da tua poderosa palavra, a espada de dois gumes, e nós clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor faça essa cirurgia mesmo. Que o Senhor use, ó Deus, a espada, o bisturi do Senhor, para nos operar, para tirar de nós tudo aquilo que não foi plantado pelo Senhor. Ó Deus, e semear no nosso coração a tua rica e gloriosa palavra, em nome de Jesus. E como igreja do Senhor nós declaramos: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, toda obra de distração, toda obra de confusão, de distorção das palavras, seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus, e que nós tenhamos, Senhor, o nosso coração aberto, nosso coração fértil, como uma terra boa, para receber essas sementes poderosas e produzirmos frutos a 100 por 1, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então, queridos, vocês sabem que eu li sobre o Sansão. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, preste bem atenção. Essa palavra, ela falou assim muito no meu coração, né? Então, nem é uma palavra assim para vocês. É uma palavra que Deus falou comigo, ministrou no meu coração. Eu até compartilhei com a Meila, não é? Não foi uma palavra assim, daquelas palavras assim muito legais assim, né, para a gente ficar animado. Foi uma palavra que eu chorei de vergonha diante de Deus, e eu tenho que compartilhar com vocês, tudo bem? Não é? Mas então é sobre o incrível Sansão, porque esse cara é um prodígio desde o seu nascimento, não é? Ele é um milagre mesmo. A sua mãe inclusive era estéril, e o nascimento dele foi anunciado por um anjo do Senhor. Quando você vê na Bíblia, anjo do Senhor, essa frase, anjo do Senhor com letra maiúscula, em alguns casos trata-se de uma cristofania. O que é isso, pastor? Os teólogos dizem que é uma pré-encarnação de Jesus. Em algumas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, Jesus falou com algumas pessoas, e esse é um dos casos, que Jesus veio anunciar o nascimento desse camarada. Quem está entendendo que esse Sansão é um cara assim meio fora da curva, não é? Então, ele consagrado, a Bíblia fala que ele seria um nazireu. Agora, o que é um nazireu? Essa palavra consagrado significa kadosh, separado ou santo ao Senhor. O nazireu não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, não podia tocar em cadáver. O segredo da força do Sansão era a sua consagração. Os seus cabelos, não é? Na verdade, era um símbolo dessa consagração. Se ele cortasse o cabelo, ele estava quebrando, ele estava perdendo essa consagração. Então, quando eu li essa história, falou muito no meu coração, porque eu vi assim como se fosse 3 Sansões, né? 3 Sansão. O cara, esse nome Sansão é como o sol. O cara nasceu para ser luz das trevas do seu povo, para tirar o povo da escuridão, da opressão dos filisteus. Nasceu para cumprir um propósito para Deus. E aí eu vejo esses 3 Sansões na Bíblia: o Sansão consagrado, o Sansão desconsagrado, que perdeu a consagração, e o Sansão reconsagrado. Vamos repetir isso? O Sansão consagrado, o Sansão desconsagrado e o Sansão reconsagrado, que se arrepende. Então esse Sansão consagrado, gente, eu digo que é o super Sansão. O cara tinha superpoderes. Eu digo que ele era uma mistura de Thor com Hulk. O cara era muito poderoso. Ele foi o juiz, a autoridade máxima naqueles dias em Israel, a autoridade máxima por 20 anos. Um sucesso onde esse cara colocava a mão. Sabe, é isso, o cara poderoso,
o Sansão consagrado. Aí depois ele perde essa consagração, nós vamos ver. Aí você vai ver o Sansão careca, amarrado, cego, fraco, e o colega de trabalho dele era um jumento. Ele rodava o moinho junto com o jumento. Uma desgraça na vida do cara. O Sansão desconsagrado que perdeu o poder. E depois o Sansão que se arrepende. No final da vida dele, o Sansão reconsagrado entre duas colunas, muito arrependido de tudo que ele fez, orando ao Senhor, e os cabelos crescendo de novo, e ele restaurando com o Senhor a sua consagração. Agora escuta bem o que eu vou te falar. Todos nós, eu nem vou perguntar aqui, mas se você já fez, se você aceitou Jesus, o que é isso, aceitar Jesus? É o momento da sua consagração. É quando você se consagra a Deus, que você declara: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando você entende que você foi comprado por preço, ou seja, você pertence a Ele, ou seja, você é separado, você é santo, você é dele, você é realmente alguém que se consagrou. Então, todos nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos crucificados com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Nós somos poderosos porque nós somos consagrados, amém, queridos? Então, eu quero falar com você sobre isso hoje, sobre o poder dos consagrados. Cadê os consagrados aqui? Deixa eu ver, só os consagrados. Você entendeu que você é um consagrado? A gente não precisa mais fazer um voto de nazireu, deixar o cabelo crescer e tudo mais, como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós já somos esses consagrados. E nós somos poderosos, irmãos. Nós somos poderosos. Quero te mostrar, então, o poder dos consagrados. Vocês estão prontos? Vamos ver, então, esses três Sansãos. Você lembra ainda? O Sansão consagrado, o desconsagrado e o reconsagrado. Vamos começar pelo Sansão consagrado. Eu quero que você ouça isso. No final eu vou te fazer essa pergunta: com qual Sansão você se identifica agora, né? E qual Sansão você quer ser? Então você precisa prestar atenção nesses três Sansãos. Então o primeiro Sansão, o Sansão consagrado. Olha o que diz aí Juízes 15:14. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que... Vamos repetir isso aí? O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que... Olha só. Nós vamos ver isso, nós vamos ver essa frase, ler essa frase várias vezes na história do Sansão. Irmãos, o cara era possuído pelo Espírito Santo. Ele não era um homem cheio de músculos, como aparece aí, né? Não era. Porque se fosse assim, os filisteus não teriam pago tanto dinheiro para Dalila para descobrir qual era o segredo dele. Na verdade, ele era um homem comum. E os caras falaram assim: como que esse cara consegue fazer isso sendo um homem comum? Qual é o segredo dele? E deram uma grana para ela descobrir. Porque o Espírito do Senhor se apossava dele. Quem está comigo? Cadê os consagrados aqui? O Espírito do Senhor se apossa de você. Amém? Então, irmãos, é muito incrível esse Sansão consagrado. A Bíblia diz que quando ele foi casar, ele estava indo para casar, e aí ele estava passando por uma vinha, e um leão jovem, poderoso, pulou em cima dele para matar ele. Mas ele já parou o leão aqui no braço, e sem nenhuma arma, ele matou o leão, estrangulou o leão, e só de raiva ele despedaçou o leão, como se ele fosse um cabrito recém-nascido. O cara era muito poderoso, mas o Espírito do Senhor se apossou dele. Outra vez, os filisteus começaram a oprimir Israel, e o povo de Israel falou assim: Sansão, a culpa é sua. Se eles pegarem você, eles param de oprimir a gente. Você não quer se entregar para eles? O Sansão disse: beleza, eu posso me entregar. Pode me amarrar. Amarraram ele, deixaram ele muito bem amarrado, com cordas novas. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. E quando os filisteus vieram, ele quebrou aquelas cordas como se fossem fios de estopa queimado. Pegou como é que chama? A queixada do jumento. Cadê a queixada do jumento aí? Ele pegou a queixada do jumento, irmãos, e ele matou 1000 homens. Agora presta atenção. Por isso que eu digo, né, que é a mistura do Thor com o Hulk. Porque ele pegou a queixada do jumento como se fosse um martelo, e ele foi matando, pum.
E aí, o cara caía, ele já chutava, pum, e o cara voava. E aí, irmãos, ele, pá, parece um incrível Hulk, pum, chutava o cara. 1000 homens, aqui deve ter uns, sei lá, uns 500. Imagina 1000 amontoado. O cara era sobrenatural, esse Sansão. Outra vez, ele estava em Gaza, os filisteus cercaram a cidade, ele não tinha para onde correr. Aí ele viu o portão da cidade, não tinha como sair dali, ele estava preso, os filisteus ali. Irmãos, o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele não apenas derrubou o portão, a Bíblia diz que ele arrancou o portão da estrutura ali, com toda a estrutura, ele carregou, e só de raiva ele deixou o portão lá em cima do Monte Hebron. Está lá até hoje, ninguém conseguiu tirar. O cara era violento. Agora presta atenção, não somente isso. Um dia ele estava sendo perseguido pelos filisteus, e ele estava morrendo de sede, e ele orou ao Senhor. Olha a oração desse camarada. Ele orou, e o Senhor fez sair água da terra. O Senhor fez uma cavidade, furou um poço para o Sansão, e saiu água do Sansão. Irmãos, por 20 anos ele foi o juiz supremo de Israel. Ele era a autoridade máxima. Parece que naqueles dias, igual nos dias de hoje, quem manda mesmo é o juiz. Mas incrível, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o homem mais forte do mundo é um homem consagrado? Quem está me entendendo? O homem que se consagrou a Deus. Agora presta atenção. Mesmo que essa consagração seja uma consagração para uma coisa ruim, para uma causa má. Você já viu isso? Porque que é uma pessoa consagrada? É alguém dedicado totalmente a. É alguém separado totalmente para. É alguém que se doou para uma causa de uma forma total. Sabe, é uma pessoa que não mede sacrifícios por algo. E tem muita gente que faz isso pelo mal, sim ou não? E essas pessoas fazem maravilhas. Fazem coisas que você pensa assim, meu Deus, como que esse cara conseguiu fazer isso? Como que esse cara conseguiu convencer a humanidade dessa mentira? Porque ele era consagrado do diabo para uma coisa ruim. E ele obteve sucesso. Mesmo que esse sucesso foi, na verdade, um grande prejuízo para a humanidade. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, eu quero que você pense comigo. O que um homem consagrado a Deus pode fazer? Se um homem consagrado ao mal pode realizar tantas coisas, imagina um homem consagrado a Deus. Aí eu pensei num homem, o Hudson Taylor. A gente podia fazer uma lista de homens consagrados, mas o Hudson Taylor é um cara assim, que eu gostaria muito de conversar no céu. Um cara que eu sou apaixonado pela história do Hudson Taylor. Irmãos, esse cara, quando ele tinha mais ou menos uns 14 anos, ele descobriu que a China, na época dele, 1800 e pouco, a China, na época dele, tinha 1/4 da população mundial. Aí ele pensou assim, eu quero pregar o evangelho na China. Ninguém tinha pregado o evangelho na China, irmão. Era uma coisa inédita. Hoje, tem muita gente pregando o evangelho na China. Mas na época, Hudson Taylor sonhou esse sonho maluco. Aí ele falou, eu vou estudar medicina para facilitar o meu caminho. E com 20 anos ele se formou em medicina, com o objetivo de ir para a China. Quem está me entendendo que isso é consagração? Não é? E aí, irmãos, quando ele formou, era a hora dele ir. Ele não tinha apoio financeiro de ninguém. Ele não tinha uma instituição missionária para enviá-lo. Não tinha uma igreja para dar um salário para ele. Ele só tinha a medicina. Mas antes dele ir, ele chamou a noiva dele e falou para ela assim, meu amor, eu não tenho como levar você. Eu não sei nem o que é que vai acontecer comigo lá. Eu não tenho dinheiro nenhum, a não ser para chegar lá. Seria muito injusto eu levar você para esse sonho maluco. Eu preciso terminar esse noivado. Quem está entendendo que isso é consagração? E com o coração partido, irmãos, ele foi para a China. Agora, diz que no navio, ele conta que no navio, a mãe dele foi despedir dele. E a mãe dele desceu por causa do toque de saída, de partida. Ela desceu. E quando o navio foi passando perto da mãe dele, ele escreveu assim, ao passar o navio pelas comportas, quando a separação começou a ser realidade no coração da minha mãe, saiu um grito de angústia tão comovente que jamais esquecerei. Foi como se o meu coração fosse traspassado por uma espada. O Hudson Taylor, irmãos, perdeu 5 dos 8 filhos
além da esposa, nas missões na China. Sabe como que eu comecei a ler sobre essa história do Hudson Taylor? Porque eu tenho um cara que eu sou apaixonado por ele, um chinês que eu sou apaixonado por ele, que é o Watchman. E aí o Watchman fala direto do Hudson Taylor. Aí eu perguntei, quem que é esse Hudson Taylor? E fui pesquisar sobre o Hudson Taylor. Descobri que foi o homem que mais influenciou a vida do grande Watchman. Foi esse cara chamado Hudson Taylor. Quem está me entendendo? O que um homem consagrado pode fazer? Irmãos, o poder de um homem está na sua consagração. Agora você pode me perguntar assim, ó, pastor, eu não quero ser um pastor. Eu não quero ser um missionário na China. Eu quero ser um empresário. Eu quero ser um fazendeiro. Não é? Eu quero ser um médico. Eu quero ser, sei lá, um comerciante. Eu quero ser um homem de negócios. Irmãos, todos nós somos consagrados. Se você se consagrar nos seus negócios, você vai fazer maravilhas igual o Sansão. Tem alguém me entendendo aqui? Se você se consagrar lá na medicina e você for uma pessoa separada para Deus lá, você vai fazer coisas extraordinárias como o Sansão, como o Hudson Taylor. Eu li a história de um homem chamado Henry Crowell. Esse cara, ele seguia o D.L. Moody. Ele amava o D.L. Moody, ouvia o D.L. Moody. E um dia ele ouviu o D.L. Moody falar essa frase. Coloca para mim a frase do D.L. Moody. O mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com e para e através e pelo homem que lhe seja total e completamente consagrado. Tentarei ao máximo ser esse homem. Amém? Então, quando ele ouviu essa frase do D.L. Moody, que se um homem for consagrado a Deus, Deus vai usar ele de uma forma poderosa, ele falou assim, eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem consagrado, o Henry Crowell. Só que ele queria ser pregador, e ele tinha um problema nas cordas vocais, porque ele tinha tido tuberculose. E ele nunca era curado, ele dizia, Senhor, me cura para eu ser um pregador. Um dia Deus falou assim para ele, você vai ser um pregador com o seu dinheiro. Ele falou, mas que dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Irmãos, pouco tempo depois ele comprava um moinho de trigo falido, quebrado, que ele transformou na aveia Quaker. A grande aveia Quaker. Esse cara ficou bilionário. Henry Crowell começou a dar 10% de tudo que ele ganhava. Depois ele começou a dar 20%. Quando ele morreu, ele dava 70% de tudo que ele ganhava para missões. Esse cara fez maravilhas. Esse cara fez coisas extraordinárias. Esse cara foi poderoso. Ele tinha muita força. Por quê? Porque ele era um homem consagrado. Porque ele era um homem separado para. Porque ele era kadosh. Ele era santo naquilo que ele fazia. Tem alguém me entendendo aí? Vamos ver comigo então o Sansão 2. Qual que é o Sansão 1 mesmo? O Sansão consagrado. Agora o Sansão 2, diga comigo. O Sansão desconsagrado. Olha o que diz Juízes 16, 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Não, para aí. Olha essa cena. O cara consagrado a Deus. Meu Deus, um cara poderoso, Sansão, né? Vocês conhecem alguma pessoa que se chama Sansão? Tem alguém que conhece assim, algum Sansão? Olha, só uma pessoa? Só uma pessoa em toda a igreja? 2, né? 3. É muito pouco Sansão, né? Ninguém quer ser Sansão. Até lá na igreja tem um meninozinho, né? O filho do Alan lá, que ele falou assim, pai, eu quero que tenha um irmãozinho. Ele tem 3 aninhos, rapaz, ele é muito engraçado e muito inteligente. Falou, eu quero ter um irmãozinho. E eu já tenho um nome para ele. Aí o pai dele falou assim, qual é o nome? Sansão. Aí o pai dele disse, não, meu filho, eu dou o irmão. Mas Sansão, vamos melhorar esse nome? Que tal o Josué? Eu quero Sansão. Ninguém quer dar o nome do filho de Sansão. Eu conheço muito cachorro com o nome de Sansão. Mas irmãos, o Sansão é um cara top. Eu vou te mostrar que ele termina bem. Ele termina reconsagrado. Mas ninguém quer dar o nome do filho de Sansão. Irmão, porque o que marcou na vida do Sansão parece que é essa fase do Sansão desconsagrado. Ele está no colo da Dalila. E é muito interessante porque quando ele está ali deitado no colo dela, aí fala que ela chamou um homem e esse homem rapou-lhe as 7 tranças da cabeça. Irmão, quem concorda comigo que esse cara está bêbado? Imagina o cara deitado no colo da mulher, aí chega um cara ali, raspa a cabeça dele e o cara não se mexe. Esse cara está bêbado, irmão.
O Sansão está completamente bêbado. Quando ela raspou a cabeça dele, porque finalmente ele abriu qual era o segredo dele, aí ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia, porém, que o Senhor o havia abandonado. Meu Deus, que tristeza. É o Sansão desconsagrado. Agora presta atenção, irmãos. Você sabia que o crente, pessoa mesmo séria com Deus, não cai? Sabia disso? Não cai, ela vai caindo. E o Sansão vinha caindo, irmãos. Ele vinha negociando a consagração dele. Quando ele se apaixonou por uma mulher filisteia, ele sabia que era pecado, estava na lei, ele não podia casar com jugo desigual. Mas ele falou para o pai dele: toma essa, porque dessa eu me agrado. Ele queria aquela mulher. Na noite de casamento dele, que seria a noite de núpcia, ele fez uma aposta com os convidados. Ele fez uma aposta com os convidados. Ele fez ali um enigma e falou assim: se vocês descobrirem, eu dou 30 roupas especiais para vocês. Se vocês não descobrirem, vocês têm que me pagar a aposta. Aí a mulher dele, agora a esposa dele, começou a importunar ele. Ele contou o segredo. Aí ela contou para os caras. Os caras descobriram o segredo. Sabe o que esse maluco fez? Ele matou 30 homens para ele pagar uma aposta irresponsável. Ele está negociando a consagração dele. Ele está casando em jugo desigual. Ele está matando à toa, não é? Ele passeia nas vinhas. Ele não podia comer, ele não podia só beber vinho. Ele não podia comer uva. Ele não podia comer nenhum derivado da uva. O que esse cara vai fazer na vinha? Mas ele adorava passear na vinha. Foi lá que ele encontrou o leão. Aí ele mata o leão. Mas aí ele resolve voltar lá na vinha. Olha só, ele brincando com o pecado. Sabe, ele vai lá no lugar da tentação. Eu vou ver o leão que eu matei. Aí ele vai lá, vê o leão. Ele não podia tocar não apenas no morto, mas em nada que tivesse em contato com o morto. E ele toca, ele pega um favo de mel de cima do leão. Ele está negociando a consagração dele. E Deus está tendo misericórdia dele. Quem está me entendendo? Ele vai para Gaza e ele contrata uma prostituta para dormir com ele. Quando os filisteus vieram para pegá-lo. E aí ele consegue sair, o Espírito Santo possuiu ele, ele foge dali, arranca o portão. Mas ele está negociando. Sabe, brincando com o pecado. Aí finalmente, irmãos, ele vai parar no colo da Dalila. Aí lembra que eu falei para vocês que essa palavra, Deus falou muito no meu próprio coração. Porque ali no colo da Dalila, aquelas navalhas vão cortar o cabelo do Sansão. Ele vai ficar fraco, ele vai ficar feio, não é? Ele vai ficar escravo, vai se tornar um escravo dos filisteus. E foi ali que Deus falou no meu coração. Porque eu vi 3 navalhas ali. 3 navalhas, irmãos, que foram, na verdade, roubando a consagração do Sansão. Ele não foi percebendo. Porque a gente fala assim, ó, parece que tudo se resume em pecado sexual. É muito grave o pecado sexual. Gravíssimo, terrível. Aquele que adultera está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar que faz tal coisa. É muito feio, é muito terrível. Mas não é só isso, irmãos. Sabe, tem coisas sutis que o diabo vai roubando da gente, a gente nem percebe. Então naquele dia, que eu estava lendo essa história do Sansão, eu vi essas 3 navalhas, na minha vida. Na minha vida. Então, primeira navalha, a navalha do orgulho. Porque, veja bem, o diabo vai falar assim para o Sansão, e também ele estava falando no meu coração. Que maravilha que você fez, não é? Você, rapaz, você rasgou aquele leão como se fosse um cabrito. Sansão, que é isso, cara? 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Você é top demais. Não, Sansão, você é fantástico, não é? Quem já não pensou assim? Pode levantar a mão bem devagarinho, eu não vou falar para você. Eu já fiz isso. Tipo assim, cara. Sabe? Quando você se olha no espelho assim e canta o hino, grandioso és tu. Uau. Uau. Satanás falando para nós, né? Uau. Você é o cara. Você é o cara. Não é? Então, irmãos, isso é muito sério, porque quando a gente aceita
isso a gente está tirando a glória de Deus. Foi Deus que fez, irmãos. Foi Deus que fez. Não fomos nós. Foi Deus que fez. É Deus que faz. Amém, queridos? Essa navalha do orgulho. Outra navalha, né, que eu vi naquele dia que eu estava lendo essa história e o Espírito Santo foi falando no meu coração. A navalha da autossuficiência, sabe? Aquela coisa assim, Jackson, você é capaz de fazer qualquer coisa, não é? Onde colocarem você, cara, você vai dar certo, porque você é o cara, sabe? E o Sansão foi aceitando isso. Irmãos, isso é terrível, porque a Bíblia diz, irmãos, o que é que nós temos que nós não recebemos de Deus? O que é que você tem? Qual que é o talento que você tem, né? Que nós não recebemos de Deus. Amém, queridos? O que é que a gente tem na nossa vida financeira? O que é que a gente possui que Deus não nos deu? O Davi diz assim, meu Senhor, o que é que nós vamos te dar? Se tudo o que nós te damos, da tua mão nós te damos. Nós somos como aquela criança, né? Que dá um presente de Natal para o pai. Tão feliz, né? Com o dinheiro do pai. E o pai aceita de boa e fica feliz. Oh, meu filho, eu te amo tanto. Obrigado. Mas quem deu? Foi o pai, irmãos. Então tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Olha o que Davi declara: todas as minhas fontes são em ti. Eu lembro naquele dia, um dos versículos que eu li ali assim, chorando. E o Espírito Santo falando no meu coração, não me repreendendo, mas falando com amor. Não digas no seu coração, meu filho. Não diga no seu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. No momento em que começamos a pensar que é o nosso próprio braço que nos deu a vitória, estará tudo acabado. Estaremos no colo de Dalila. Quem está comigo aqui? Qual é o Sansão que você se identifica até aqui? Irmão, quando eu li isso aqui, eu disse, eu sou esse Sansão aqui. Eu sou esse Sansão. Esse Sansão orgulhoso, esse Sansão autossuficiente. Tinha mais uma navalha que eu vi naquele dia. A navalha da autossatisfação. Porque veja bem, Juízes 16, quero que você leia comigo. Importunando a Dalila todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Então preste atenção. Sabe aquela coisa da autossatisfação, aquela coisa do prazer imediato. Rapaz, essa mulher aqui me atormentando, essa mulher aqui, né? Rapaz, eu não aguento mais. Então ele prefere contar o segredo dele, para não sofrer ali. Eu vou contar isso aqui, para eu parar de sofrer. Irmão, mal ele sabe que na verdade ele só vai aumentar 1 milhão de vezes mais o sofrimento dele. Sabe aquela coisa do guisado de lentilhas, né? Rapaz, eu vou satisfazer, igual o Esaú, né? Eu estou com fome agora, a minha necessidade é agora, eu quero guisado agora. E ele come o guisado e perde o direito de primogenitura. Sabe, então, essa coisa da autossatisfação, né? Igual a Esther, né, irmãos? Igual a Esther, que aí, puxa vida, ela tem nas mãos a oportunidade de libertar o povo dela. Aí o Mordecai, o tio dela, fala para ela, manda a cartinha para ela: minha filha, é a sua oportunidade. Você precisa interceder diante do rei pelo seu povo. Resposta: não posso, titio. Olha aí, cuidado, hein? Cuidado com isso. Cuidado com a autossatisfação, não é? Não posso, titio, estou muito ocupada. Essa coisa de rainha, essa coisa de socialite. Eu tenho um botox para fazer hoje, não é? Titio, muito ocupada, não dá. Pensa bem. Aí o Mordecai fala assim para ela: você não está entendendo, você foi colocada aí para esse momento da história do seu povo. Tudo que você recebeu é de Deus, entende? Mas ela foi enganada pelo orgulho, pela autossuficiência, não é? Por essa coisa do prazer imediato. Não quero sofrer. Não, se eu for lá eu posso morrer. O Mordecai disse: você não está entendendo, você vai morrer de qualquer jeito, minha filha.
Porque se você não se posicionar agora, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar, porque Ele ama o povo dele. E você vai morrer como judia, do mesmo jeito. É agora. A hora é agora. Quem está comigo aqui? Amém? Então, irmão, a gente não tem essa não, olha. Ei, não tem esse negócio, não. Já ouvi tanto isso. Ai, irmãos, se vocês ouvissem o que esses ouvidos já ouviram. Pastor, quando eu me aposentar, escuta bem. Quando eu me aposentar, eu vou servir muito. Vou abrir 10 células. Vou virar pastor. Vou pregar o evangelho para toda criatura, de todo mundo. Ninguém precisa mais pregar, porque eu vou pregar para todo mundo. Está me entendendo? Quando eu me formar, pastor, quando eu me formar. Aí o cara se forma. Agora, formei, estou fazendo outro curso, aleluia. Quando eu formar nesse, pastor, deixa comigo. Entende? E a gente vai só se autossatisfazendo. O que importa é a nossa vida. Irmão, isso é uma navalha que está cortando os seus cabelos da sua consagração. Está tirando a sua consagração. Você está perdendo o seu poder, a sua força. Você está ficando careca e fraco. É por isso que a igreja não tem mais poder, não tem mais força, porque nós perdemos a consagração. Tem alguém me entendendo? O Sansão consagrado, né? Quantas vezes, né? A gente não conhece. Não. Eu vinha falando agora no carro, a gente conversando com uma pessoa um dia. Não, pastor, eu vou fazer isso aqui, ó. E isso aqui, quando eu fizer isso aqui, ninguém me segura nunca mais. Só que pessoas morrem e deixam de fazer, né? O que prometeram fazer. Irmão, é agora. Cutuca esse crente que está aí do seu lado. Ei, consagrado. Ei, consagrado. Cutuca ele. Diz assim: ei, consagrado, você não pertence mais a você mesmo. Você não pertence mais a você mesmo. Você foi comprado por preço. Você é consagrado. Tá, deixa eu terminar. Então, o Sansão 3, o Sansão reconsagrado. Porque olha só o que diz, irmão, Juízes 16, 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só esta vez. Oh Deus, ele está orando, irmãos, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Presta bem atenção aqui, ó. Irmãos, esse cara chegou no fundo do poço para ele se arrepender. Quando ele perdeu o poder, quando ele perdeu a força, quando ele lembrou: puxa vida, como que eu era poderoso, como que as coisas aconteciam na minha vida, como que eu era um sucesso, como que eu fazia coisas tão incríveis. Meu Deus, era o poder de Deus em mim, era o Senhor que me possuía, não era eu achava que era eu, que era a minha força. Ali ele está arrependido, irmãos, cego, fraco. Agora ele entendeu. Irmão, nós não precisamos chegar nesse ponto, nós não precisamos perder tudo para nós entendermos que nada era nosso. Imagina o Mordecai dizendo, a Esther falando para o Mordecai: pai, tio Mordecai, tem muita coisa em jogo, entende? Eu posso perder tudo se eu for muito radical, tio. Eu imagino o Mordecai respondendo para ela: Esther, você não tinha nada. Lembra que você era a empregada doméstica lá? E você não tinha nada. Lembra que o Senhor colocou tudo isso na sua mão? Não era seu. Você não pode perder nada porque você não tinha nada. Cadê os consagrados? Ei, você não pode perder nada. Eu não posso perder nada. Ninguém pode me tirar nada, porque eu não tenho nada. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor pode me tomar, e bendito será o nome do Senhor para sempre. Então, o Sansão está ali, irmãos, entre aquelas duas colunas, chorando. E eu acho interessante que a oração dele é uma oração baseada na palavra já.
Porque ele fala assim, porque ele está debaixo da lei, e a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Os caras arrancaram o olho dele. Ele está dizendo, Senhor, eu quero que se cumpra a tua palavra. Eles arrancaram o meu olho, eu quero que eles paguem por esse olho. Me dá força de novo. Agora lembra, qual que é o segredo da força do Sansão? Então, para ele receber força, o que é que tem que acontecer com ele? Ele tem que se reconsagrar. Deus aceitou ou não aceitou a oração dele? Deus, ele aceitou ou não aceitou a consagração dele de novo? Por que você sabe que aceitou? Porque ele recebeu a força. E ele foi orando, e ele disse, Senhor, só essa vez, derrama, Senhor, esse poder de novo sobre a minha vida. Agora eu entendi, é o teu poder, derrama esse poder sobre a minha vida. Irmãos, e ele começa a sentir, só que ele está cego, né? Mesmo que ele recebeu, mesmo que ele foi reconsagrado, mas ele está cego, ele nunca mais vai poder ser o homem que ele foi. Ele não vai mais servir como um soldado de Israel. Acabou. Mas ele diz, Senhor, eu quero cumprir o meu propósito. Eu vim aqui para libertar Israel das mãos dos filisteus. Eu quero a consagração de novo, para receber esse poder de novo, para cumprir o meu propósito. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela força veio sobre ele de novo. Ele segurou nas duas colunas, e ele empurrou aquelas duas colunas, e toda aquela estrutura que tinha aproximadamente 3.000 pessoas ali, a Bíblia diz, caiu. Ele morreu ali. Mas a Bíblia diz que foram mais o que eles matou na sua morte do que o que eles matou durante toda a sua vida. Ou seja, ele cumpriu o propósito dele. Ele recebeu o poder de novo, a força de novo, porque ele se reconsagrou. Quem está comigo? Agora, para eu terminar, escuta bem. Deixa eu dar um exemplo de uma reconsagração no Novo Testamento. Lembra do Pedro? O Pedro consagrado, andando com Deus, andando com Jesus, fazendo milagres. Senhor, pelo teu nome os demônios se submetem a nós. Consagrado, Pedrão, coisa mais linda. Aí o Pedrão, quando as coisas apertaram, que ele viu Jesus preso, não é? Quando ele viu que o Tiago, que era um dos líderes, tinha sido morto à espada. Jesus está preso e vai ser condenado à morte. Aí o Pedro começa a estremecer, olha a consagração, lembra? Autossatisfação, a navalha da autossatisfação, entra em jogo, eu posso perder tudo. Pedro, você não tinha nada, miserável, você não tinha nada, mas ele, estou com medo. Aí os caras perguntam para ele, ei, você estava com ele, você andava com ele, eu? Não, mentira. Está negociando a consagração dele agora. Ele mente, não, eu não estava com ele. Você fala como eles. Não, eu nunca vi esse homem. Aí a Bíblia diz que alguém insiste com ele, não, você estava assim, você estava lá, eu vi você. Aí ele diz assim, a Bíblia diz que ele espraguejou. O que é espraguejar? Eu quero que uma praga caia sobre mim, se eu estava lá com ele, se eu conheço ele. Perdeu a consagração. Vendeu a consagração dele com medo de morrer, com medo do prejuízo. Escuta. Aí, irmãos, ele fica muito triste. Jesus é levado para a cruz, morre, ressuscita. E quando Jesus ressuscita, Jesus fala com as mulheres ali. Fala para os meus discípulos. E a Pedro. Por que isso? Porque se o recado chegasse lá, olha, ela mandou dizer para os discípulos encontrarem com ele na Galileia, o Pedro não iria. Porque ele sabia, ele ouviu Jesus dizer, aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então tinha que ter o nome dele. Ele disse meu nome? Sim, ele disse seu nome. Ele disse, e a Pedro? Ele disse que é para você ir lá. Isso é uma reconsagração, isso é uma oportunidade, é um chamado para consertar. Aí o Pedro disse, é verdade, ele chamou meu nome, chamou, eu vou. Ele estava com muita vergonha, irmãos. Ele estava morrendo de vergonha. Quando ele chegou lá diante de Jesus, é interessante que Jesus armou um cenário, era uma fogueira, porque o Pedro negou Jesus diante de uma fogueira, lembra disso? Aí, o Pedro chega ali e Jesus olha nos olhos dele, eu imagino o Pedro pensando assim, é agora que ele vai dizer, bonito, né, Pedrão? Bonito, Pedrão, que coisa feia, não é? Não, irmãos, sabe o que ele falou? Ele disse assim para o Pedro, Pedrão,
você me ama? Aí o Pedro respondeu, eu te amo, Senhor. Mas você sabe, né, que na Bíblia está escrito assim, você me ágape. Esse amor que Jesus falou é ágape, é o amor de Deus, é o amor sacrificial. Jesus perguntou isso para ele, você é capaz de morrer por mim, você me ama nesse ponto? E o Pedro respondeu assim, está lá na sua Bíblia. O Pedro respondeu assim, eu te fileo, ou seja, eu gosto muito do Senhor. Eu acho o Senhor uma pessoa muito interessante, Senhor. O Senhor é muito legal. Mas Jesus não queria saber isso. Ele queria saber, e ele queria que o Pedro soubesse, que ele mesmo não tinha essa capacidade de amar com esse amor. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te gosto demais. E aí Jesus fala assim, Pedro, terceira vez, você me ama. Aí ele se entristeceu. E ele não foi capaz de dizer, Senhor, eu te ágape. Até o final ele disse, Senhor, eu gosto muito de ti. E aí Jesus promove ele. Jesus fala assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ali ele foi reconsagrado, porque Jesus só entrega as ovelhas dele para quem está consagrado. Quem está Amém, querido? Jesus não entrega as ovelhas dele para qualquer um. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Você está autorizado. Você se arrependeu. Você entendeu que você não é capaz de me amar com esse amor da sua própria carne. Isso é um milagre de Deus. Você entendeu? Quem está comigo? Lá vai a pergunta que cai na prova. Qual Sansão você se identifica? Qual é o Sansão que você se identifica? Eu falei para vocês, de coração, honestamente. Quando eu li isso, eu disse, eu sou o Sansão 2. O que é que eu faço, Senhor, agora? Eu sou o Sansão 2. Não é? Agora, a segunda pergunta. Qual Sansão você quer ser? Eu também respondi essa pergunta. Eu disse, eu quero ser o Sansão 1. Eu quero ser o Sansão poderoso. Eu quero ser o Sansão vitorioso. Eu quero ser o Sansão que tem sucesso no que faz, mas que está entendendo que nada é de mim mesmo. Tudo vem do Senhor. É esse Sansão que eu quero ser. E ele falou para mim, então vem aqui na fogueira. Vem aqui perto de mim. Não é? E eu ouvi ele dizer para mim, você me ama. Você me ama. Você me ama. Amém? Essa noite é uma noite de consagração. É a noite da sua consagração, sabia? Ou da sua reconsagração. Amém? Quem gostaria de se consagrar nessa noite? Fique em pé no seu lugar.